Hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre o que é uma fração. Para a gente representar uma fração, sempre a gente vai ter que ter a ideia de que a gente tinha algo inteiro, por exemplo. Esse disco aqui está inteiro. Então, todo inteiro pode ser dividido em partes. Por exemplo, esse outro disco, ele está dividido em duas partes. Cada uma parte dessa representa uma metade do inteiro. Então, aqui eu tenho um meio do disco, do mesmo disco, ó. Então, cada metade. Esse mesmo disco foi dividido agora em três partes. Cada uma parte desse disco representa um terço. E vocês vão observando que quanto maior for a divisão das partes, menor vai ser o tamanho do pedaço. Quando eu pego esse mesmo disco e divido ele em quatro partes, eu tenho essa parte representa um quarto do total, que eram quatro partes. Peguei uma parte de um todo que foi dividido em quatro partes. Aqui a gente tem a representação de um sexto, quando eu peguei o mesmo inteiro e dividi em seis partes. E aqui, por fim, esse mesmo disco foi dividido, ó, o mesmo inteiro foi dividido agora, ó, em oito partes. Cada uma parte dessa é 1/8. E aqui fica bem claro da gente entender que quanto maior for o denominador da fração, que o número que fica na parte de baixo chama-se denominador. E o número que fica em cima, numerador. Então, nós podemos comparar. Quando eu tenho, olha, 1/8, 1/4, 1/6, 1/3, 1/2 e o inteiro. O inteiro está aqui. Vocês podem observar que foi aumentando o número do denominador e a parte foi diminuindo. É como se você tivesse uma pizza. Vamos pensar que esse inteiro seja uma pizza. Tá você mais o seu pai para dividir. Aí então seria uma metade para cada um. Mas aí chegou a sua mãe. Então você vai ter que dividir em três pedaços. Olha, o que está acontecendo com um pedaço da pizza? Está diminuindo. Chegou mais um irmão. Dividiu em quatro partes, o pedaço está diminuindo. Chegou mais dois, né? Então, nós vamos dividindo e o pedaço vai diminuindo. Então, quanto maior for o denominador, quando o numerador for 1, menor vai ser a parte tomada. Menor vai ser o pedaço que foi tomado. Então, tudo que você puder dividir em partes, você está representando fração. Por exemplo, você pegou um pão, você dividiu o pão no meio. Cada metade do pão é uma fração de uma metade. Você pegou uma melancia e dividiu ela em quatro partes. Cada parte da melancia vai ser 1/4. E assim sucessivamente. Todas as coisas que podem ser divididas representam uma fração.